O Douro Handball Clube foi criado em 2014, localizado na freguesia de Crestuma, no concelho de Vila Nova de Gaia. O presidente Miguel Cunha começa por nos contar um pouco deste clube ligado ao handball masculino e feminino. Ou seja, o clube começou em 2014, não é? Numa reunião ali à porta da entrada do pavilhão. Nós saímos de uma secção do Garrete, ou seja, nós trabalhámos com uma secção do Garrete inicialmente, que iniciou cá em Crestuma. A partir daí houve uma necessidade de criar uma estrutura própria cá dentro do clube e geramos o DAC. Inicialmente foi um projeto com 22 pessoas, 22 sócios fundadores, que começámos esta aventura praticamente nada. Ninguém estava ligado ao desporto, nem muito menos ao handball, mas tínhamos a ligação pelos filhos e tomámos a liberdade de fazer o clube, de construir. Para além do handball, Miguel Cunha não esconde a vontade de iniciar uma nova modalidade. É claramente. Ou seja, por uma questão pessoal e por uma questão de gestão de espaço, uma das modalidades que estaremos a pensar, porque vai haver eleições agora em julho, portanto será a nova direção eleita, uma das modalidades que poderemos ponderar já de imediato será o ténis de mesa. Por uma questão pessoal minha, por facto que joguei quando era miúdo, e porque dentro da estrutura que temos em termos de espaço acaba por ser uma capacidade de ocupação que conseguimos, porque não temos espaço para mais modalidades de pavilhão. Embora seja um clube com apenas 6 anos, o Douro Handball Clube tem vários escalões de formação, o que por vezes traz alguns constrangimentos. Miguel Cunha enumera alguns desses constrangimentos e a forma como os resolve. Ou seja, dentro do clube nós temos uma estrutura masculino e feminino, ou seja, neste caso feminino trata todos os escalões, desde Bambi até sénior, com exceção das iniciadas este ano. E o feminino trata todos os escalões, com exceção dos júniores. Há ali uma definição entre júniores e juvenis, portanto, ou seja, acabámos por ter quase 10 escalões a treinar, masculino e feminino. Temos séniores, masculino e feminino, ou seja, se nós considerarmos 2 horas de treino semanal dentro de um intervalo horário normal, ou seja, porque dificilmente conseguimos miúdos pequeninos a treinar às 10, 11, mesmo 9 da noite já é tarde, portanto, o espaço físico acaba por ser exíguo. Como é que temos feito? Em colaboração com a Câmara, né, com o Gabinete de Desporto, criamos centros de treino fora de Crestuma. Ou seja, basicamente o nosso país, 60% dos treinos são feitos aqui no pavilhão e depois usaríamos a Escola de Olival e também o António Pina em Gaia. E temos também 2 treinos de séniores no Maia-Brenha, exatamente. Ou seja, e com essa coordenação com a Câmara conseguimos pelo menos ter 3 treinos por semana. O objetivo do clube é ter 3 treinos por semana, pelo menos de 1 hora, sendo que um desses treinos terá que ser partilhado com outro escalão. É a única forma que temos de poder encaixar. E para já temos conseguido. Os séniores foi uma aventura de, penso que há 4 anos com o feminino, e a necessidade dos séniores vem também de segurarmos a formação. Ou seja, a formação tem que perceber que há um objetivo futuro numa equipa de séniores, dentro da vida, dentro do clube, e o que é que tem acontecido. Claro que essas equipas, como o clube tem 6 anos, não temos formação suficiente para as manter. Este ano em específico, no feminino, é a primeira vez que as equipas de sénior vai ser alimentada pelo menos com 8 atletas, penso eu, que vêm das júniores, e essas júniores, pela primeira vez, são atletas que estão cá desde as infantis, que fizeram o percurso de 6 anos no clube, e este ano, com a alteração também das idades, entram na equipa de séniores, portanto vai ser a primeira vez que teremos séniores de uma formação mesmo de base. Claro que sempre houve atletas que entraram no meio do percurso, mas num percurso grande, ou seja, desde uma fase de formação a nível de infantis até séniores, e este ano vamos ter, portanto, o projeto consolida-se aí, ou seja, consolida-se o projeto das séniores no feminino, com a entrada finalmente de atletas da nossa formação. No caso do masculino, também começou mais tarde, o que acontece? Este ano séniores são só atletas que não pertencem à nossa formação, são pessoas que têm sido excelentes na dedicação que têm dado ao clube. E o que acontece? Provavelmente, nesta época não, na próxima época sim, já teremos pelo menos 3 júniores, penso eu, que poderão aceder diretamente à categoria de séniores que vêm da nossa formação. No masculino, o que é que acontece? Há um esbroar maior de atletas, ou seja, com uma maior pressão de clubes, e de facto a formação tem resultado, né? Temos enviado atletas para alguns clubes, e isso também faz com que o percurso no caminho, essa equipa de séniores masculinos vai ter que, nesta fase inicial, vai ter que ter sempre este apoio externo de jogadores de fora. Miguel Cunha não esconde o orgulho que sente em ser presidente do Douro Handball Clube. Como lema do clube, como mote, formamos pessoas que jogam handball. Está escrito a letras garrafais, está escrito também na nossa sede,
e é assim que eu vejo as coisas. Ou seja, formámos um clube, claramente com atletas, como é óbvio, que jogam handball e poderão vir a jogar ténis de mesa, espero eu, mas a base da casa, o que eu entendo, será esta criação da pessoa. Ou seja, eu entendo que a pessoa que entra aqui com 6, 7 anos vai levar valores para a vida, valores esses que vai ser do seu dia-a-dia, em termos de emprego, a relação que tem com a equipa, a relação em termos de orientação e desafios, a coordenação com os próprios pares, isso para mim é o mais importante. Se vão sair atletas para a primeira divisão ou fora de série, acredito que sim, mas não será o grosso. Mas o que eu gostava que todos levassem do clube foi essa capacidade de estruturação de trabalho e de dedicação e de coragem em campo. A pandemia Covid-19 trouxe algumas dificuldades, não só ao DAC, mas a todos os clubes de Vila Nova de Gaia. Miguel Cunha fala um pouco desta altura conturbada e acerca das decisões tomadas. A informação é saúde, não é? E nesse sentido, qualquer ação que tenha sido feita, não acho que estamos em altura de julgar se foi boas ou se foi más, foram decisões. O resultado que nós vemos em termos de peso sobre os mortos e toda essa dinâmica de Covid parecem-me bastante agradáveis. Portanto, as decisões, por uma maneira ou outra, foram corretas. Em termos da aplicação do clube, o que é que fizemos? Basicamente suspendemos, a partir do momento que ficou suspensa a competição e a utilização dos pavilhões, e o que é que pedi aos treinadores? Há ligações por Facebook, Teams, aquelas em que eles pelo menos tentaram enviar algum tipo de treinos para os miúdos. Sei que muitos deles faziam aquilo todos por um dos programas, todos ao mesmo tempo, e conseguiu-se manter essa dinâmica de ligação ao clube. Não correu a 100%, mas também foi o que pudemos fazer. Neste momento, com atividades ao ar livre sendo permitidas, já estamos a treinar pelo menos uma espécie de handball de praia, uma espécie, pronto, porque é feito lá embaixo na praia em Costuma no Esteiro, e começaram esta semana, foi a partir do momento que houve a abertura, estamos com 2 treinos semanais no feminino, iniciaremos para a semana o masculino. Dentro das decisões da associação, as decisões foram aquelas, não podiam ser outras. Foi a suspensão clara de todas as competições. Também entendo, até pela questão de pessoal, que quem é primeiro ou segundo, já estamos aqui para jogar handball e criar pessoas. Não entendo que seja uma obrigatoriedade essa parte. Quem é o primeiro, quem ganha, quem é o campeão. É um ano, e ninguém vai morrer por isso, seguramente. E acho que as decisões foram boas, claramente. Não havia outras a tomar. Pronto. Em termos desta questão de distanciamento da zona central, o DAC provavelmente será, e costuma em si em geral, terá uma distância grande ao centro, sendo esse centro a zona da Câmara, não é? A Mafamuda, a zona de Santa Marinha, tem problemas para nós, ou seja, o que acontece na questão técnica, ou seja, qualquer treinador que tem que vir para Costuma faz 40 km, pelo menos para ir no mínimo. Portanto, se nós considerarmos que tem 3 treinos, são 60 km, mais um jogo, são 80 km semanais, e se tiver uma deslocação posterior, vai por aí adiante. Portanto, esse é claramente um óbvio para nós, ou seja, um problema na captação de treinadores, porque isso vai ter que ser, de alguma maneira, amortizado e traz-nos alguns constrangimentos, mesmo no próprio recrutamento e aceitação das pessoas. Em relação à zona onde estamos envolvidos, por exemplo, a questão de captação de patrocínios e dessa estrutura financeira, também não estamos com muita sorte nesse aspecto. Basicamente, o nosso clube é mantido com a ajuda da Câmara e, essencialmente, também com a cotização dos atletas, ou seja, com algum tipo de apoio que nos têm dado. Em termos de outras relações institucionais, com a Junta era impossível termos um projeto desses sem termos o apoio de pavilhão, e o mesmo apoio da assistência de carrinha têm sido indecisivas nesse aspecto. Como grande foco, e aqui sim será uma relação a cimentar no futuro, que não tem asas para melhorar, que é a relação com a escola. Ou seja, nós temos um agrupamento único, o agrupamento Olival, e teremos que, de alguma maneira, criar ali umas pontes mais efetivas a esse nível. No final da entrevista, o presidente Miguel Cunha deixa uma palavra a todos aqueles que fazem parte do Douro Handball Clube. Falo diretamente para todos os atletas, simpatizantes do DAC, todo o corpo diretivo, todos os treinadores, espero não ter enganado ninguém. Queria agradecer todo o vosso empenho, porque este projeto não era impossível sem vocês, como devem ter imaginado. Na realidade, o que eu digo sempre, quem faz menos sou eu, portanto isto deve-se a vós, não se deve nada a mim. E tem sido um prazer, estes últimos 6 anos, trabalhar com vocês, e queria claramente que o futuro fosse, no mínimo, igual ao passado, e seguramente será mais forte. Vamos aproveitar este tempo que tivemos de Covid, que de facto alterou bastante a nossa vida, mas também deu para pensar, deu para estruturar, deu para perceber falhas, deu essencialmente para perceber onde é que vamos melhorar, e o que prometo deste para a frente será, isso vai acontecer. Como mensagem final, e queria que acreditassem nisso, porque eu acredito claramente que é o nosso lema, que formamos pessoas que jogam handball, é esse o nosso futuro.